Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Dicas da NutriChef. E hoje eu venho trazendo para vocês esclarecimentos sobre algumas dúvidas que vocês podem ter. Alguém de vocês ou algum conhecido tem alguma intolerância alimentar ou mesmo alergia alimentar? Você sabe a diferença de intolerância alimentar para alergia alimentar? Fica sempre na dúvida? Já passou mal, já teve aquelas manchas no rosto, ou ainda ficou se sentindo mal, com dor na barriga, com diarreia, vômito, ou mesmo com dificuldade para respirar? Você tem alguma intolerância alimentar ou diagnóstico de alergia alimentar? Hoje, no canal Dicas da NutriChef, eu vou esclarecer para vocês um pouquinho dessas intolerâncias alimentares ou alergias alimentares. Então não esquece de se inscrever aqui no nosso canal Dicas da NutriChef, de ativar o sininho para você ser sempre o primeiro a saber e ver lá o quadro estreando no seu canal do YouTube. E também não esqueçam de se inscrever lá no Instagram, @TheNutriChef. Já se inscreveu com todos os seus e-mails? Olha, vale a pena se inscrever. O canal precisa crescer, você precisa indicar para sua família, para os seus amigos, para que o canal cresça e assim eu possa trazer mais dicas de alimentação e saúde. Hoje as dicas são intolerância e alergia alimentar. Escreve aqui no comentário se você tem alguma delas e me sugiram dicas para novos vídeos, né? Esse vídeo foi pedido por vocês e eu venho aqui hoje esclarecer. Então assista o vídeo até o final para a gente tirar nossas dúvidas sobre intolerâncias alimentares e alergias e aprender também sobre os alimentos que mais provocam esses quadros de intolerância alimentar. Então confere o vídeo até o final e vamos acompanhar! Então vamos lá tirar nossas dúvidas sobre alergias alimentares e intolerâncias alimentares. Não esqueçam que são diferentes, mas vamos tirar, nossas dúvidas hoje e vocês podem deixar nos comentários dúvidas que eu faço questão de responder. Vamos lá! Na alergia alimentar é um processo muito mais severo e muito mais rápido, que vai atuar de forma imediata, reagindo àquela proteína específica daquele alimento. Então as nossas células B de defesa do corpo vão reagir produzindo anticorpos, agredindo o nosso próprio corpo. É por isso que a resposta é imediata e mais generalizada. Então os sinais e sintomas são vermelhidão no rosto, na pele, aquelas placas avermelhadas, também coceira, pode também te provocar falta de ar, espirros constantes ou ainda vômito, diarreia e muita dor na barriga. Esses são os sintomas mais clássicos da alergia alimentar, que é imediato. Então não interfere a quantidade do que você consumiu. Vamos supor que você tenha alergia a mariscos ou a frutas como o kiwi. Se você consumir mesmo que pequena quantidade daquele alimento, você vai reagir, o seu corpo vai criar anticorpos e vai reagir, vai agredir o seu próprio corpo. Esse é o risco de uma alergia alimentar. Por isso que em qualquer um desses sinais ou sintomas é importante procurar o alergista, fazer aquele teste na pele, porque se for alergia, vai dar positivo aos alimentos que você vai ter alergia alimentar. Esses alimentos, eles devem ser excluídos da sua dieta, porque você não consegue reagir contra eles, provocando assim diversos problemas que podem levar a uma falta de ar súbita. Então, o ideal é a gente fazer o controle ou, se for uma alergia severa, realmente cortar da sua alimentação. E a intolerância alimentar? O que é intolerância alimentar? As intolerâncias normalmente se manifestam quando você tem carência de uma enzima ou falta dessa enzima e assim o seu processo de digestão ele é mais lento e pode provocar problemas. Pode provocar diversos sinais e sintomas parecidos com a alergia. Mas qual é a diferença? A principal diferença é o tempo e o tamanho da resposta imunológica. Normalmente, na intolerância alimentar não é imediato,
O paciente ele tolera uma quantidade desse alimento, então se ele for apenas intolerante, por exemplo, a marisco, e ele comer marisco, ele não vai ter um problema tão severo. Então ele consegue controlar, porque na verdade ele ainda tem a enzima que consegue fazer essa digestão, mesmo que em pequena quantidade. Então a digestão é mais lenta, pode provocar coceira, pode provocar dor na barriga, pode provocar diarreia. Então a maior resposta imunológica, a maior resposta de combate a esse alimento é transtorno no trato gastrointestinal. Então normalmente ocasiona, né, dor de barriga, vontade de ir no banheiro, diarreia ou vômito. Normalmente são esses quadros, ou ainda inchaço das mãos ou do rosto. Então percebam que é bastante diferente o quadro de alergia alimentar para o quadro de intolerância alimentar. E hoje eu venho esclarecer sobre os alimentos. Quais são os alimentos que são considerados mais alergênicos? Isso é muito importante da gente perceber, porque são quase os mesmos alimentos que são alergênicos, que te provocam alergia ou que você pode ter uma intolerância. Porque ele tem proteínas, aminoácidos diferentes ou mais difíceis de serem degradados ou ainda mais específicos para serem digeridos. Então, quando acontece quadros de alergia ou intolerâncias, a gente precisa compreender o processo fisiológico, mas a gente também precisa saber se prevenir desse processo. Então, se você já teve algum sinal ou sintoma, não deixe de fazer o teste na pele para saber se você tem alergia a algum tipo desses alimentos, para que você não corra o risco de ter um problema respiratório que pode te levar a diversos problemas, inclusive a óbito, se não for tratado com urgência. Então, não deixe de conferir se você tem alergia. Mas se você fez o teste e você não é alérgico, muito possivelmente você é intolerante. Então, quais são os alimentos mais alergênicos? Nós temos os mariscos, na sua forma geral. Crustáceos e mariscos, eles têm proteínas diferentes que fazem com que a gente reaja normalmente ou tenha dificuldade de digerir. Então, são os mais alergênicos, normalmente são os crustáceos e mariscos. Além deles, nós temos a soja, que está também num patamar bem alto de alergia ou intolerância, e todos os derivados dela, né? Leite de soja ou outros derivados da soja. Também nós temos algumas frutas, como por exemplo o kiwi ou até castanhas, que as pessoas podem ter intolerância ou alergia alimentar. Além da soja, dos mariscos, da castanha, do kiwi, nós temos o alimento que é o mais característico, que é o leite. Nós temos uma variedade de leites e o leite integral hoje, por diversos fatores, inclusive até alguns estudos apontam que nós não precisamos de leite. Outros estudos apontam que não é um problema consumir leite. O que a gente percebe? Esse conflito de ideias sobre o leite fez com que muitas pessoas fizessem uma suspensão total, imediata, e depois voltassem a consumir e desempenhassem alguma alergia ou normalmente intolerância alimentar. Então o leite integral, normalmente ele está nessa lista dos alimentos alergênicos ou que provocam alguma intolerância. Então vale a pena você verificar se você tem algum tipo desse problema. Ou ainda com alimentos muito consumidos, mas que normalmente à noite são considerados indigestos ou muito pesados, possivelmente porque a digestão fica mais lenta. E é como se desse esses quadros de uma intolerância ou de uma digestão lenta, com aquele barriga empachada, com gases, com aquele desconforto abdominal e podendo provocar também diarreia, como por exemplo o feijão. Tem algumas pessoas que são intolerantes ao feijão. Para essas pessoas, uma dica simples, caso ela consuma, né, diariamente, é fracionar a quantidade, reduzir, né, intervalar, não precisa comer todos os dias. E uma dica bem interessante, quando você tem algum desconforto ou intolerância alimentar com grãos, é deixar de molho. Então você vai pegar o grão, se for feijão, por exemplo, você pega o grão, lava com água corrente, depois você deixa de molho nessa água dentro de uma vasilha, de uma panela, pode deixar até na geladeira e deixar por um longo período. Assim vai começar a soltar gases
e assim vai melhorar o processo já de digestão e de cozimento também do grão. Então é uma dica interessante para melhorar esse desconforto ao consumo do feijão. Então agora, você já sabe a diferença de alergia alimentar para intolerância alimentar? São muito semelhantes, são sintomas muito parecidos, porém na alergia é muito mais severo e eu não consigo digerir aquele alimento, eu vou reagir contra ele produzindo anticorpos. E na intolerância, na verdade, eu vou ter uma resposta mais tardia que vai ser mais leve e que normalmente afeta apenas o meu trato gastrointestinal ou ainda o meu sistema linfático, que vai alertar a esse problema, né, dessa intolerância alimentar. Espero que vocês saibam diferenciar hoje intolerâncias e alergias, que vocês também atentem mais aos sinais e sintomas e, claro, que vocês não deixem de acompanhar o nosso vídeo sempre até o final. Então, muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para estar sempre por dentro das dicas da NutriChef. Até mais!